E neste sábado, o governo do estado anunciou o novo mapa de risco Covid-19. O destaque é a redução no número de cidades classificadas como risco alto. De acordo com o novo mapa de risco, apenas Piúma e São Mateus estão classificados como risco alto de contaminação pela Covid. Outros 25 municípios capixabas estão classificados em risco baixo e 51 estão em risco moderado, caso de Guarapari. O mapa foi construído seguindo uma nova metodologia que considera o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande na última quarta-feira. Se o município tiver pouca morte, na média móvel de 14 dias, tiver muita gente testada, e tiver poucos casos ativos, ele vai ter, então, uma ameaça baixa, uma ameaça leve, e ele poderá ter risco baixo. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, levando em consideração o coeficiente de incidência da doença. No dia 4 de maio, o mapa de risco passou a contar a taxa de ocupação de leitos de UTI. No dia 18 de maio, a matriz de risco ampliada entrou na terceira fase, com a inserção da taxa de letalidade, do índice de isolamento social e da porcentagem da população acima dos 60 anos, considerado como grupo de risco. Na última fase, a matriz de risco ajustada permitiu que todas as cidades capixabas fossem classificadas de forma individual, sem a influência do grau de risco dos municípios vizinhos. Essa é uma fotografia boa, que retrata bem a trajetória da pandemia no estado do Espírito Santo. Nós começamos lá com a situação mais grave na região metropolitana, em alguns municípios ali do Central-Sul, e fomos amarelando e envermelhando o mapa pela disseminação, pela capilaridade do vírus, em muitos municípios. Você vê que o mapa ele envermelhou e amarelou mais no norte, agora ele está mais amarelo e vermelho, primeiro no sul, agora está mais amarelo e vermelho no norte. E nosso desejo daqui a pouquinho é que o mapa esteja todo verde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no período de uma semana, a média de casos confirmados do novo coronavírus é a menor desde abril. E durante a coletiva nessa semana, o secretário Nésio Fernandes ressaltou que agosto deve se consolidar como o mês de transição para a queda de casos e mortes. E que em setembro, mais medidas para flexibilização de setores e atividades sociais devem ser tomadas. No entanto, o secretário reforçou que a retomada de algumas atividades depende da colaboração de toda a sociedade, que precisa manter os cuidados de prevenção, mas não foi o que a nossa equipe flagrou na manhã desse sábado. Na Praia do Morro, muitos banhistas curtiam o dia de sol na areia. Um decreto municipal proíbe a permanência de pessoas nas praias, permite apenas a realização de atividades físicas individuais e com uso de máscaras. Até sexta-feira, Guarapari registrava 2.648 casos confirmados de Covid, a maioria na Praia do Morro, além de 94 mortes em decorrência do coronavírus e 15 pacientes estão hospitalizados. Apesar de termos passado pelo pior momento de número total de casos e pacientes internados, temos um momento que pode distribuir ao longo de mais tempo do que esperávamos casos graves e casos novos e óbitos por conta do não respeito aos protocolos e ao distanciamento social necessário, que cada vez mais encontra-se sob responsabilidade da sociedade civil, das pessoas, das famílias, das instituições e menos responsabilidade por parte do Estado.